Mas antes, gente, vou falar um babado que está rolando por aqui. Gente, vocês estão sabendo da história do Cid Moreira? Pois é. O Cid Moreira enviou um documento para o filho dele adotivo informando que ele vai ser deserdado. Ou seja, o Cid Moreira fez um documento lá de próprio punho em que o filho dele, o Roger Moreira, perde qualquer direito de herança de um dos mais famosos apresentadores da TV, que é o Cid Moreira. A Fabiola Hyper fez uma entrevista exclusiva com ele e descobriu essa história e convenceu esse filho a falar. Vamos ouvir um pouquinho, um trecho aí dessa entrevista que a Fabiola Hyper fez com exclusividade com o filho do Cid Moreira, que é ex-filho? Existe ex-filho? Não sei. Roda aí. E a nossa ligação assim foi tão grande que depois de algum tempo, né, ele resolveu fazer a adoção. Isso foi uma coisa dele mesmo, né, que partiu dele mesmo. Agora a nossa vida assim, em família, foi uma vida normal, muitas viagens para fora, eu morava com eles, sempre morei a vida toda com eles, né? Então foi uma vida assim normal, vamos dizer assim, uma vida de pai e filho, de muita preocupação. Quando que de repente tudo mudou e ele virou para você, mandou um e-mail para você dizendo que queria te deserdar? Foi quando eu decidi viver um pouco da minha vida, vamos dizer assim, né? Que com 28 anos, assim, quando eu já estava com 28, eu conheci uma pessoa que foi o primeiro amor, assim, vamos dizer, da minha vida. E aí a gente tinha uma história muito parecida, né? Eu e essa pessoa. Então eu comuniquei a eles, assim, que eu queria viver um pouco da minha vida, sabe? Aquela coisa de ir no cinema, de ir na praia, fazer coisas, assim, que eu não costumava fazer, porque a minha vida era a dedicação 24 horas com o Cid, né? A gente fazia tudo juntos, o tempo inteiro. Então, a partir disso, as coisas começaram a mudar um pouco. Tipo assim, eu trabalhava com ele nas gravações da Bíblia desde então, né? E o restante do dia era jogando tênis, então a nossa vida era essa, né? Era jogar tênis e gravações da Bíblia, as gravações iam às vezes até de madrugada. Você não estudou? Você estudava? Isso aí foi um grande ponto que a gente sempre discordava muito nessa parte em relação aos estudos, né? Porque ele não achava legal eu ir estudar porque eu poderia estar me envolvendo com pessoas ruins ou com drogas ou com coisas assim. O que você quer do Cid Moreira daqui para frente? Eu quero mostrar para ele que ele está errado no que ele pensa, que a gente não pode simplesmente adotar uma pessoa e depois dizer por um capricho dele mesmo, dizer assim, não quero mais essa pessoa, né? Isso não é assim que funciona, né? Ficar dizendo para as pessoas que eu não sou filho dele, sendo que realmente eu sou, né, no documento, e é o que prova, né, então eu tenho a certidão de nascimento, tem tudo, então eu sou filho dele, e é isso. Eu não quero ser chamado também pela esposa dele, pela Fátima, de ficar dizendo que eu sou um corvo, que eu fico pedindo dinheiro pro Cid, sendo que eu nunca fiz uma coisa como essa, né. Gente, você vê que, olha, essa história tá um rolo tão grande que tem um monte de gente que fala assim, Carol, você sabe me explicar o que tá acontecendo? Eu falo, gente, não sei direito, porque é isso aí. O Cid Moreira adotou o Roger lá dos anos atrás, quando ele tinha 20 anos já. Eles se conheceram em outubro, no Dia das Crianças, quando o Cid foi visitar a família da esposa na época lá no Rio Grande do Sul. Aí trouxe o menino pro Rio de Janeiro para conhecer. E o Cid Moreira se encantou com essa criança, já era adolescente, uns 14 anos. E aí ele falou, quer saber, esse menino tem futuro, vou trazer, vou adotar. Levou o menino pro Rio de Janeiro, se encantou, conheceu o menino e falou assim, você vai morar com a gente. E ele foi morar então com a esposa da época. Depois ele se separou e aí foi essa confusão toda. Ninguém sabe exatamente porque os dois tretaram. São muitas coisas que são obscuras ainda que eu acredito, nem sei se a gente vai acabar sabendo exatamente qual foi a briga entre os dois. Mas eles brigaram e aí o Cid então falou, não quero mais que você herde absolutamente nada do que é meu. E agora o babado tá feito, né? Porque daí o menino também tá bravo, o Roger. E aí a esposa do Cid resolveu se manifestar. Por quê? Porque esse processo está correndo em segredo de justiça. Então, se o Cid Moreira se pronunciar, é problema. Vamos dar uma olhada no que então a Fátima, que é a atual esposa do Cid Moreira, falou nas redes sociais sobre esse assunto. Roda aí. Do adulto, ele não foi um bebê abandonado pelo Cid, ele tinha pai e mãe, ele deixou o pai e mãe para ser adotado pelo Cid, pela tia, né? Já adulto, no mesmo ano em que eu casei com ele, com o Cid, né? E o outro filho do Cid, esse eu posso falar menos ainda, porque ele é uma história bem anterior a mim.
Eu só me lembro que eu passei junto com o Cid outro processo, que o filho processou ele querendo ganhar 1 milhão para ressarcir amor. Né? E o juiz deu a causa para o Cid dizendo que ele julgava leis, não amor. Quem julga amor é Deus. E que o Cid tinha cumprido todas as leis. Pagou para ele pensão, 30% do salário do Cid na Globo, e tudo que o Cid fazia de comerciais, 30% ia para o garoto. Ele conviveu com o Cid pequenininho, lá pelos até 2 anos de idade, essa é a história que eu sei, porque o Cid conviveu com a mãe durante uns 2 anos, mas por muito ciumenta, muito possessiva, o relacionamento não deu certo, eles se separaram e ela se casou com outro cara e foi para São Paulo. Então o Cid ia de vez em quando para São Paulo e visitava o garoto. O Cid acredita bastante na Bíblia, sabe que não é por isso, né? Nós somos humanos, a gente continua errando e acertando, não somos santos, somos pessoas normais, né? Eu espero que vocês entendam o meu desabafo. Não tem intenção nenhuma, né, de me posicionar, porque estão falando do meu nome e eu cheguei muito tarde nas histórias. Eu sei muito pouco sobre isso. Você entendeu que ela falou de 2 filhos do Cid ali, né? O Roger, que é esse filho adotivo, que ela diz assim, ele já adotou quando ele era adulto. E o segundo filho, que é o filho biológico, que também está fora do testamento e também fora das intenções desse testamento do Cid. Tretaram também com o Cid e o filho biológico. Aí o filho pede essa indenização de R$1 milhão. E ela fala, né? Porque eles só tiveram esse contato até o menino com 2 anos. E aí ele pede, e segundo ela, o Cid pagou 30% do que ele recebia de tudo na época da Globo e todos os comerciais que ele fazia e tudo que ele fazia também com relação à Bíblia, né? Que ele gravou a Bíblia. E aí ela disse que já está pago, que a justiça diz isso e que não tem... a justiça não tem que decidir se teve amor ou não, ressarcir amor, que isso quem faz é Deus. A justiça pede para ressarcir ou não o dinheiro e foi determinado que ele não teria direito mais porque recebeu tudo. O rolo vai ainda, hein, gente? 94 anos tem Cid Moreira e vai rolo ainda pela frente.